Meu nome é Saulo Valikoski de Lima e a minha tutora é Antônia Lília Ferreira de Paiva. O meu tema é Revolução Francesa, consequências da desigualdade social. O presente do trabalho tem como objetivo investigar os motivos que levaram à Revolução Francesa, enfatizando o clero no primeiro estado e os nobres no segundo estado, como privilegiado dentre os demais grupos sociais abaixo deles. Dentre esses grupos pode-se mencionar o terceiro estado, pelo qual se envolvia os trabalhadores e burgueses. As consequências dessa desigualdade social desencadeou vários problemas e conflitos internos dentro do território. Então, como eu falei, o primeiro estado era o clero, o rei. Segundo estado eram os mais privilegiados, como que eram os nobres. Terceiro estado, como já mencionado aí, eram os que mais sofriam consequências e desigualdades, que eram os burgueses e trabalhadores. A fundamentação teórica a fim de esclarecer o assunto referente ao processo possibilitador da Revolução Francesa, iniciaremos a fundamentação analisando a importância de cada cidadão de conhecer os seus direitos. Conhecer os seus direitos é importantíssimo na atualidade, visto que as leis limitam certas ações do homem, dessa forma conduzindo a sociedade e determinando o país a ter consequência do certo e o errado. Dessa forma, havendo punições severas para os culpados que cometem homicídio, corrupção e desigualdade. Segundo dados coletados no site Rei Advogado, em termos simples, podemos definir a lei como um conjunto de regras estabelecidas por um sistema jurídico, com o intuito de regular a convivência em uma determinada sociedade. Ela é um instrumento fundamental para garantir a ordem, a justiça e o respeito mútuo entre os indivíduos que a compõem. Ser um cumpridor, seguidor das leis é obrigação do povo, e é o direito do povo, porém, infelizmente não foi isso que aconteceu na França em 1789, pois o clero e os nobres sempre estavam acima do seu próprio povo. Entanto, os líderes gozavam do melhor, comida, vestimentos, acessórios, condições da vida. O povo sofria de fome e pobreza. As consequências da pobreza de fome no terceiro estado gerou a chamada crise orçamentária. Dessa forma, a solução do governo do Luís foi criar várias assembleias pelas quais teriam uma suposta solução para essa crise. Porém, a solução foi pouco eficaz, segundo os estudos realizados pelo autor Cláudio Fernandes. Em 4 de agosto, a Assembleia Nacional instituiu uma série de decretos que, dentre outras coisas, cortavam os privilégios da nobreza, como isenção de impostos e monopólio sobre terras cultiváveis. Porém, essa norma não foi bem aceita pelos nobres, o que acabou a gerar insatisfação de todo o povo, gerando o sentimento de desigualdade e ódio. Esse feito proporcionou o fim ao início da revolta. A burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses começaram a exigir uma resposta do rei e da corte, a crise que os afetava, bem como passaram a reivindicar direitos mais amplos e a maior representação dentro da estrutura política francesa. Então, assim, na crise orçamentária, o Luís, né, no governo de Luís, ele criou várias assembleias e fez a decisão de cobrar vários impostos e monopólio dos mais pobres, dos trabalhadores, que era o terceiro estado, né? Que nem diz ali, ó, em 4 de agosto, a Assembleia Nacional instituiu uma série de decretos que, dentre outras coisas, cortavam privilégios da nobreza, como isenção de impostos e monopólio sobre os tais, como eu já falei. Porém, essa norma não foi bem aceita pelos nobres, que acabou de gerar insatisfação do povo, gerando aquele sentimento de ódio, desigualdade, e que dando ao início da revolta. Após muita inconformidade, o povo com seu atual governo, finalmente, em julho de 1788, houve a convocação dos Estados Gerais. Isto é uma reunião para deliberação sobre os assuntos relacionados à situação política da França.
Nessa convocação, o conflito entre os interesses do terceiro estado e os da nobreza e do alto clero, que apoiavam o rei, se acirravam. O rei então estabeleceu a Assembleia dos Estados Gerais em 5 de maio de 1789, com o objetivo de decidir pelo voto do rumo do país. Entretanto, os votos eram por representação do Estado, sendo assim, sempre o resultado seria 2 votos contra 1, ou seja, primeiro e segundo Estado contra o terceiro. Fato que despertou a indignação dos burgueses e trabalhadores. Cláudio Fernandes. Causas da Revolução Francesa. A primeira imagem ilustra o povo de ambas classes em um mesmo âmbito, clero, nobres, trabalhadores e burgueses, pelo qual se classificam como o primeiro, segundo e terceiro estado. No primeiro estado, composto pelo clero, o segundo estado pelos nobres e o terceiro estado pelos trabalhadores e burgueses. Revolução Francesa. A segunda imagem ilustrada no período de 1789, uma monarquia absolutista e autoritária, contudo negligente e incapaz de responder às graves problemáticas financeiras. Logo a imagem traz um grande significado referente à crise orçamentária, pela qual o povo trabalhador burguês passava por constante fome e pobreza, enquanto os nobres se apoiavam em riquezas, impondo mais impostos sobre os trabalhadores e pobres. Pobreza na França. Como o próprio nome já evidencia, a terceira imagem representa a opressão do povo francês durante o período de 1789. Esse período que gerou a revolta por parte do mesmo, e exigindo seus direitos com a maior apresentação no território francês. Cláudio Fernandes. Vamos passar então, né? Resultados e discussões. A presente pesquisa buscou respostas referentes às consequências da pobreza na França e à constante desvalorização do povo trabalhador burguês nesse território entre o período de 1789 e 1799, enfatizando ao decorrer do projeto e associação da pergunta de pesquisa com essa motivadora história de luta após os direitos de todo o povo, visto que os cleros e os nobres eram os privilegiados, gerando uma instabilidade irreparável nessa localidade, que por consequência gerou revolta entre o povo e a tão conhecida Revolução Francesa. Após analisando os dados, foi possível chegar à conclusão que os motivos que levavam à Revolução Francesa declinam-se à revolta de todo o povo trabalhador, os cidadãos burgueses, pelos quais reivindicaram seus direitos e uma melhor representação do seu governo, questionando no governo de Luís. As consequências dessa revolução gerou outras revoluções, porém contraditória à passada. O povo de classe social mais baixa conseguiu o direito de liberdade, finalmente sendo reconhecidos como cidadãos iguais perante a lei da época e na atualidade. Logo finalizamos essa pesquisa respondendo a nossa outra pergunta de pesquisa: a importância de conhecer o nosso direito, visto que em base nelas, vivendo harmonicamente, sem dor de cabeça em qualquer localidade do mundo.